É bacana isso, que a gente tem essa coisa aí, né? Tem o pessoal que veio meio junto, veio tudo meio parecido. Então, eu e o Marcelo já falou várias vezes, Wellington, eu vou nos lugares aí, me chamam de Wellington, então tá tudo certo porque me chamam de Marcelo também. Então não tem problema nenhum. O negócio é a mensagem. Então a gente tem uma felicidade de estar aqui com vocês, né, nesse feriado, né, de vir até a praia aqui, tão pertinho pra gente, e dividir um pouquinho com vocês esse estudo nosso, né, para que a gente fique um pouquinho mais atento a tudo isso que a sociedade hoje nos cobra, né, porque vem a gente, não, hoje vocês são espíritas, e daí a gente tem cobrança, as pessoas perguntam, né, e daí isso a gente escuta toda hora, né, mas por que vocês acham que não vai acabar em 2012? O que você acha desse negócio de 2012 aí? E vai acabar, não vai? E daí você fala, não vai acabar. Porque a nossa fé diz que não vai acabar, não tem lógica acabar em 2012 eterna. Só que daí, para essas pessoas, não serve eu dizer, não, porque eu sou espírita e eu aceito que não vai acabar em 2012. Por que não vai acabar? Então, daí é que vem o espiritismo nos dizer, não, vamos estudar, que o Carlos falou, né? Tem que precisar estudar. Temos que apertar mais do que o zero no elevador. Então vamos mais acima. Né? Então vamos buscar por que não acaba em 2012. Né? Então daí fica esse é o nosso questionamento e isso que a gente veio tentar trazer para vocês hoje aqui. Então, eu afirmo para vocês que o mundo não acaba em 2012. Pelo menos não devido às teorias maias, lá, às pedras maias. Tá? Pode acabar devido a gente estar fazendo besteira na natureza aí 3/4. Né? Mas aí é culpa nossa, não dos maias. Né? Então, mas devido aos maias não vai acabar. Então, em 31 de março, agora de 2011, os pesquisadores apresentaram ao mundo a 6ª parte do calendário maia. Então, tudo isso foi gerado devido a um calendário maia. Né? E a gente começa a estudar toda essa relação aí de maias, a gente vê que os maias, houveram 3 povos que viveram aqui na América do Norte e América do Sul, há muito tempo atrás, que eram os maias, os astecas e os incas. E eles se misturam, os próprios historiadores, a gente vai ler, eles dizem, uma vez eles chamam de maia, outra vez de asteca, outra vez de inca. Mas eu acho que se a gente vai ver que de repente é uma espécie de tríplice fronteira, né? Se a gente for ali em Foz do Iguaçu, a gente não vai poder dizer, não, você é argentino, você é brasileiro, você é paraguaio, que está todo mundo ali com um rio só separando. Né? Então a gente usa também o que os historiadores usam, de maia, mas a gente sabe que tem esses 3 povos que viveram aqui nessa região. Né? E é deles, vamos dizer, uns povos muito avançados, né? E é deles esse calendário maia, esse calendário. Esse que nós usamos hoje, de 365 dias, é um calendário que eles fizeram lá atrás. E que a gente, até hoje, ainda segue e está certinho esse calendário. Tem 2 calendários que a gente vai ver mais à frente. Então, em 31 de março agora, os pesquisadores, né, eles apresentaram essa pedra, essa 6ª parte, e os escritos esculpidos em martelo e cinzel não estão completos. Tá? Porque a pedra ainda não está inteira ainda. Não encontraram todas as partes dela. Mas o pouco que está visível deixa claro que não se trata de uma previsão apocalíptica. Só um pouquinho que está lá, eles já perceberam, não tem isso de vai acabar o mundo em 2012. Eles não escreveram isso. Seria uma previsão da chegada de um novo Senhor, ou o início de uma nova era. Então daí já começa a casar com o que o Espiritismo nos diz, com várias obras que a gente tem aí, que nos dizem dessa chegada dos tempos, da mudança da nossa terra, de provas e expiações para a regeneração, e a gente está vendo que isso está chegando realmente, cada vez mais forte, e que não é um negócio que vai acabar amanhã, vamos apagar a luz do centro, porque amanhã acaba o mundo. Não, é um negócio que já vem, é um caminhar nosso mesmo, e da evolução, então não vai acabar de uma hora para outra, e nem vai acabar. O que vai haver essa evolução, essa nova era, que já está chegando, que a gente vê que está chegando aí. Eu já tive, acho que aqui, já falei sobre essa nova era. Né? Então as pedras que eu falei são essas 2 aí. Então essa de cá, a redondinha, que é a mais famosa, são os 300, é chamada Raab, e são os 365 dias, elas estão espalhadas ali, tá? Entre colheita, eles separaram colheita, então nada mais certo que as nossas estações, né? E as festas religiosas deles. Então está bem explicadinha nessa pedra redonda. Já a pedra maior, essa sim, é a pedra que tem a previsão que eles dizem apocalíptica, e que a gente já viu que não é isso, e que só tem 6 partes desse quadradão inteiro.
Então essa pedra que ela tem períodos de ano de 5.125 anos. Então vejam só que como eles eram um povo avançado, né, para ter tudo isso, né, e para trazer isso, para relembrar isso ainda, né, e botar na pedra ainda, para que a gente conseguisse ver até hoje isso. Então essas são as duas famosas pedras aí dos calendários. E aqui a gente tem essa que foi apresentada agora. Então partes da pedra estão há décadas no Instituto Nacional de Arqueologia e História do México. Então essas pedras, elas foram apresentadas agora. 4 partes somente, a pedra foi achada em diversos fragmentos, na zona arqueológica de El Tortuguero, em Macuspana, no México. Aqui a gente só tem 4 partes. Vocês podem ver, tem uma pequenininha lá, né, e 3 aqui. Porque já tem as outras 2 partes que estão em colecionadores particulares nos Estados Unidos. Então elas são privadas, apesar de eles já deixarem para estudo, né? E uma coisa interessante é que essas pedras já não foram descobertas agora. Elas já estão há décadas já nesse museu. E já foi lido tudo isso. Então nunca teve essa previsão de 2012. O que gerou tudo isso foi o filme, mas a gente já chega lá. E vamos dizer, a gente já pode pegar esse gancho, né, do 2000, né, que tinha toda aquela coisa, houve até um levante, né, morava na praia, morava em Guaratuba, né, e a gente esperou o mundo acabar em 2000 e não acabou, né, e daí pronto, né, daí usavam essa falsa profecia, né, 2000 se foi, né, 2000 não passarás, né, 2000 passa e 2000 não passarás, acho que é mais ou menos isso, né, e até inclusive muita gente usa como se isso estivesse na Bíblia. Isso não está na Bíblia, não existe em lugar nenhum. Eu procurei lá na Bíblia, não tem isso lá. O que tem é que, o que se fala lá na Bíblia, vamos dizer, é que haverão, os povos passarão, céu e terra passará e tal, e o pessoal já adaptou para esse 2000, então já usaram isso antes já para criar esse tipo de coisa, de repente para assustar realmente, né, para as pessoas de repente correrem para as igrejas, porque vai acabar o mundo. Então foi uma coisa criada realmente para chocar. E como nós somos muito maleáveis para aceitar tudo que nos dizem, e nós aprendemos a não questionar isso, até as religiões nos imprimiram isso através das décadas, através das outras reencarnações nossas, nas outras igrejas, nós tivemos sempre isso, né, de que é porque Deus quer e a gente não vai em busca. E daí a gente chega aqui, e isso a gente chama sempre atenção, a gente chega no Espiritismo e às vezes a gente vem buscar a mesma coisa. Então vamos se atentar, né? O Carlos já falou isso agora, eu vou bater em cima de novo. Que a gente vem para o Espiritismo, então vamos buscar. Não vamos somente trocar de banco. E se eu ficar só no mesmo banco esperando, não, vem o Carlos, vem o Wellington, vem o Sr. Maurício e fala aqui. E pronto, e eu vou para casa, não, o Espiritismo diz que eu tenho que buscar isso também. Eu tenho que buscar esse estudo, eu tenho que ir atrás. É uma coisa que já cansei, não deu ficar mais na situação de parado no banco, porque senão eu só estou mudando de banco. Aqui eu somente não vou sentar e levantar, mas o banco é o mesmo, de repente. Eu estou trazendo de lá. E isso a gente tem que fazer, esse movimento realmente nosso de querer aprender, de querer buscar essa fé raciocinada, é uma coisa que a gente tem que buscar. Já não serviu para a gente mais, já não serve mais para a gente as outras igrejas, a gente já está aqui. Se a gente está aqui é por algum motivo. Então vamos buscar esse motivo, não vamos esperar aqui, agora que não, vai ser igual lá. Não vai ser. Claro, se a gente quiser, a gente fica sentado ali pro resto da vida. E a gente vai vir aqui, vai assistir alguém falar, vai tomar um passo, vai para casa e qual é a diferença daí da outra igreja? Então vamos fazer a diferença. Se a gente está buscando alguma coisa diferente, vamos buscar. Vamos raciocinar o que está vendo. Então não se pode mais explorar essa falsa profecia de 1000 passarás, de 2000 não passarás. Então surge um filme que procura reativar o tema catastrófico, né? Embora não haja nenhuma citação a esse respeito nem no Velho nem no Novo Testamento. Então não tem nada desse negócio de 2012, nem no Velho nem no Novo Testamento. Mas o filme, como não podia mais usar o 2000, né? Então ele foi buscar lá nas Pedras Maias essa situação catastrófica aí. E lá em 2012, então, ou melhor, lá em 2012, não, em 2008, foi lançado esse filme, Dia do Juízo Final, lá em 21 de 12 de 2008, como uma jogada de marketing. Então nada mais foi, e a gente vai ver, a primeira vez que eu apliquei essa palestra, eu não percebi isso. E daí teve uma pessoa que me chamou a atenção. Falou, você já percebeu que essa data aí, o que tem a ver? Daí a gente já vai ver que essa data tem, que eles não jogaram essa data por acaso, não.
A gente já vai ver por quê. Foi bem interessante. Eles estudaram isso para jogar esse tema aí, nesse dia o filme. Então eles usaram as profecias maias tentando cristianizá-las. Não, mas foi no filme, vamos dizer, o pessoal de Hollywood tentou cristianizar. Só que os maias viveram muito antes de Cristo, nem souberam da existência de Cristo. Quem sabe talvez nas pedras lá tem alguma profecia disso, mas muito menos eles eram seguidores de um único Deus. Eles tinham vários deuses, céu, lua, planeta, eles tinham vários, se a gente for ver aí, eles adoravam várias coisas, natureza. Então, vamos dizer, o filme já começa a pecar dessa forma. Se a gente começar a analisar só desse início, assim, a gente já vê como não tem muita lógica. O calendário maia, ele principia a contagem do tempo em 11 de agosto de 3114 a.C. Olha só, né? Antes mesmo das datações arqueológicas dessa civilização. 1800 a.C. a 1450 depois de Cristo. Então vejam, nós temos aí, de acordo com aquele estudo lá das populações, onde passa e tal, aquele do carbono lá, né, das camadas de carbono na Terra. Então percebeu-se que os maias eles viveram entre 1800 e 1450 depois de Cristo. Então eles estiveram nesse período. Só que eles fizeram um calendário que começava a 3114, antes deles mesmo estarem aqui. Então, vejam só que interessante. Esse calendário deles começa antes deles estarem aqui. Ou pelo menos antes da gente perceber eles aqui através desse teste de carbono lá, né? Então, daí já cabe a ciência ver o que é, né? Então não dá para a gente cristianizar essas previsões, uma vez que o calendário já vinha lá de trás. Não dá para a gente dizer, será que eles fizeram esse calendário quando? Aí já é outro papo, né? Mas eu acredito que eles fizeram antes de tudo isso, de Jesus passar. Então agora a gente já começa a visualizar, né? Já dá para responder um pouquinho quando a pessoa pergunta, agora você que é espírita, me diga por que não acaba em 2012. Bem, não acaba por causa, a gente já tem uma linha para a gente responder, né? Então as profecias maias estão de acordo com o que ensina a doutrina espírita, se a gente for ver, né? A respeito do fim do mundo físico, do planeta, mas o surgimento de uma nova era. Então isso a gente já tem, né? Tem ali o livro, está na minha cara ali o livro até, Transição Planetária, né? Está ali atrás, e fala isso aí de uma forma bem clara para a gente. Então a gente precisa realmente, né, tem as piadinhas aí na internet, a gente encontra um monte, né, acaba em 2012, né, faltou espaço na pedra, né? Então, mas não tinha mais espaço na pedra, acabou em 2012. E daí as pessoas, vejam como a gente é influenciável, né? Então, e até piada a gente consegue fazer disso, né, porque é o bom. E daí a gente vai, agora sim, se aprofundar e tentar ver, né, que como isso não tem lógica. Então vamos analisar aqui uma coisa que a gente vai ver bem bacana. Quando Jesus nasceu? Então Jesus nasceu quando o imperador romano era César Otávio Augusto e utilizava-se o calendário romano. Então o calendário não era nem esse que a gente usa agora, né, que era o romano, era um calendário totalmente diferente e que contava o tempo a partir da fundação de Roma. Então vejam que esse era o calendário que era usado quando Jesus nasceu. Somente no século VI foi estabelecido o calendário cristão. Então no ano 525, só quando estava no ano 525 é que alguém foi ver, não, quando Jesus nasceu? Vamos fazer o cálculo. Então o monge Dionísio, né, chamado de O Pequeno, procurou estabelecer o ano da era cristã em relação ao calendário romano. E por seus cálculos, ele fixou o ano da fundação de Roma como sendo 754 a.C. Então ele fixou o ano, ele fundou Roma 754. A partir daí ele fez o cálculo para ver quando que Jesus nasceu, para começar a contar o nosso calendário. Só que eu digo para vocês que a gente não está mais em 2011. O monge Dionísio, ele errou esse cálculo. Claro, ele estava lá em 525, imagina, ele fez cálculo em cima de documento da época lá que não era muita coisa. Então em 1935, no livro Crônicas de Além Túmulo, Humberto de Campos traz a correção registrando esse erro. Então, através da mediunidade de Chico Xavier, nesse livro Crônicas de Além Túmulo, tem lá a correção desse erro aí. Tem um diálogo entre João e Jesus. Então João disse-lhe o mestre: lembra-se do meu aparecimento na terra? Recordo-me, Senhor, foi no ano 749 da era romana. Apesar da arbitrariedade do Frei Dionísio, calculando no século V da era cristã, colocou erradamente o vosso natalício em 754. Então aí a gente já tem 5 anos. Né?
Então vejam a diferença aí. Então, e lá em 1965 o Espiritismo vem e nos diz que estava errado isso. E será que foi só o Espiritismo que falou? Porque daí também fica o pessoal, mas isso aí é coisa de espírita. Vai acabar mesmo. E daí a gente já fica, não adianta a gente usar esse, como é que é, a nossa farinha mesmo, né, para mostrar para os outros que nós estamos certos. Vamos ver o que dizem os cientistas, né? Então, posteriormente, isso aí foi confirmado. A revelação foi confirmada pelo historiador e professor de História Antiga de Oxford, Robin Lane Fox, em seu livro Bíblia, Verdade e Ficção, lançado em 1993, só bem depois, né? Calcado em vários documentos da época e nos fatos narrados pelos evangelistas, fatos expostos em aparente contradição na perspectiva fundamentada no calendário romano. Então ele estudou, esse professor Robin, né? Ele estudou documentos da época, estação do ano, tudo que estava ocorrendo lá quando Jesus nasceu, e com tudo isso ele mesmo chegou à mesma conclusão. Então a gente vai ver que vários historiadores já falaram que chegou a essa conclusão. De 4 a 6 anos está errada essa data nossa de início de contagem de período cristão. E, inclusive, o Instituto Católico também reconhece isso. O Instituto Católico de Paris, Charles Perrault, afirma na revista Le Point o seguinte: segundo um amplo consenso de exegetas aqueles que se reúnem e estudam a fundo a mensagem cristã, estudaram a Bíblia. Então, o ano de nascimento de Jesus deveria situar-se um pouco antes da morte de Herodes, o Grande. Segundo os dados numismáticos, então dados numismáticos, dados de, como é que é, perdi agora o... Selo? Não é selo, moeda. Moeda, tá? Os dados de moeda, então eles chegaram a esse ponto. Astronômicos também, aquilo que eu falei de ver, né? Sobretudo textuais, os textos da época. Herodes deve ter morrido no dia 11 de abril do ano 4 a.C. Então, se Jesus nasceu um pouco antes da morte de Herodes, já está errado isso. Então, o nascimento de Jesus terá sido provavelmente nos anos 6 a 7 a.C. Vejam que isso, quem está falando é o Instituto Católico de Paris. Então 2012 já foi. Já foi, né? Vejam só. E como é que você citou o negócio? Vejam que o filme foi 21 de 12 de 2008. 4 anos antes, então era para acabar o mundo no dia do filme. Então vejam que eles estudaram isso também, eles não fizeram por acaso. Eles não fizeram por acaso isso. Eles estudaram. Foi uma pegadinha que o pessoal de Hollywood fez com a gente. Falaram, o pessoal está acreditando que em 2012, mas 2012 é hoje. O dia que eu estou falando é hoje. Então veja que interessante, né? E a gente tem muito mais confirmação. O professor e padre John P. Meyer, que leciona o Novo Testamento da Universidade Católica da América, escreveu no New York Times, em 21 de dezembro de 2008, o Cristo deve ter nascido por volta de 6 a 4 a.C. E para a gente não usar só o pessoal de fora, né? Então tem o professor Ronaldo R.M. de Freitas, do Observatório Nacional, no Jornal do Brasil, do dia 4 de janeiro de 1982, afirma que o Frei Dionísio arbitrou o ano de 754, mas que o aparecimento do Cristo se deu no ano 749. E ele vai para frente aí nesse estudo, aí ele bota por causa de documentos e provas, igual os outros fizeram também, e o que Chico, lá em 1939, falou para nós. Sem documento. Também, bem antes, né? Então a gente está nessa nova era já. Então não vamos acreditar em tudo que nos falam, e a gente já tem como dizer por quê, que o ano 2012 já passou e a Terra não foi destruída, conforme a previsão divulgada de que o mundo acabaria. Não foi. O termo fim, empregado nas palavras de Jesus, aí sim no Evangelho, quando o Evangelho for pregado em toda a terra, é então que chegará o fim, Mateus 24:14, está relacionado com uma ideia de tempo e não com a ideia de espaço. Então, quando toda a terra, quando o Evangelho estiver pregado em toda a terra, chegará ao fim de uma era, não da terra. Veja que não tem lógica. Então está todo mundo ruim aqui. Ninguém estuda nada, ninguém faz nada de bom. Aí o dia que todos nós aqui estamos bonzinhos, daí acaba o mundo. Tem lógica isso? Tem, né? O Criador não faria isso com a gente. Ele aguentou a gente até agora. Correu. Correu. Aguentou a gente até agora, né? Por que a gente vai ser renegado depois, que está bonzinho? Que Deus é justo.
vamos acreditar que Deus não é justo, né? Deus é justo. Seria racional, então, acabar com o nosso planeta quando as criaturas humanas estivessem vivendo plenamente a mensagem do Evangelho? É racional, é isso que o Espiritismo nos prega. Vamos raciocinar, não vamos aceitar tudo. Até mesmo que a gente vem aqui falar. Costumo falar sempre, né? Se eu falei alguma besteira aqui, por favor, me chamem ali no cantinho, né? Por causa do meu orgulho, não vamos falar aqui na frente, senão nós vamos deixar aqui vermelho, né? Mas me chama no cantinho ali e fala, ué, então, não entendi aquilo ali. Ou, isso aí eu já estudei, não é bem assim isso que você falou aí. Vamos fazer isso, sim. Na realidade, fazer isso com a gente. Né? Será que tem lógica isso? Né? As pessoas vêm e soltam, né? E assim que nascem os boatos. As pessoas falam as coisas e de repente já estão, o negócio aumenta, né? Mas como é que o negócio começou pequenininho e já está grandão? Porque a gente é assim, né? A gente parece que gosta disso. Então vamos raciocinar. Antes de passar alguma coisa para frente, vamos ver, mas será que tem lógica isso? Onde que está escrito? Quem que falou? Então vamos tentar buscar isso. E se Deus é a justiça suprema, a destruição do mundo seria então um prêmio prometido por Jesus, né, aos monstros e pacíficos, que ao longo dos séculos se esforçaram para implantar a terra o seu reino de amor e paz. Então a gente vê que não tem lógica isso. Deus é justo, isso a gente tem essa certeza. A partir do momento que a gente começa a trilhar o caminho mais correto, começar a ir buscar nossos erros, a tentar melhorar nossos atos, a gente percebe que Deus é justo, que a gente recebe tanto, tem tanto apoio, tem tanta força. O Espiritismo nos traz essa confiança, essa força. Basta que a gente vá buscar esse estudo. A gente daí não vai acreditar que a Terra vai acabar, que não vai. E a gente tem Jesus e Kardec para nos apoiar também, né? E eles nos dizem lá, então, Jesus de iluminação e a verdade. Então orienta-nos Jesus. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, é a gente que tem que buscar. Ninguém vai trazer para nós, essa aqui é a verdade. Não, eu tenho que acreditar nela, eu tenho que crer. Tenho que saber por que essa é a verdade e essa aqui não é. Então eu tenho que saber isso. Ninguém vai chegar e mastigar para vocês isso. As outras igrejas até tentam fazer isso. Enquanto a gente aceita, a gente vai ficando lá. Aí, quando a gente não aceita mais, a gente vai para cá. E aqui a gente diz, ninguém vai mastigar não. Vamos cada um mastigar o seu. Vamos vir estudar. Porque essa verdade nos libertará. E Kardec, bom senso encarnado, nos disse que toda teoria manifesta contradição com o bom senso, com uma lógica rigorosa e com os dados positivos que se possuem, por mais respeitável que seja a sua assinatura, deve ser rejeitada. Então vejam que isso está lá na Revista Espírita. Daqui a pouco acho que tem a data, que eu cito mais um pedaço dela. E a gente vê que Kardec, sempre o bom senso, nos dizendo isso. Ele cansou de falar, e ele fala isso também, que se a gente tiver em confronto 10 verdades e uma mentira, a gente deve desprezar todas essas verdades, vamos dizer, desprezar tudo isso por causa dessa mentira. Então não vamos seguir nisso. E se a ciência por acaso comprovar que a gente está errado em algum lugar, que o Espiritismo está errado em algum ponto, abandonemos o Espiritismo nesse ponto e seguimos a ciência. Mas até agora não ocorreu isso ainda. Estão buscando. Mas a ciência só está confirmando até agora que o Espiritismo veio, nos disse lá em 1857, 61 e todas as outras obras. Então o dever espírita nada mais é do que temos o dever de buscar a informação, o esclarecimento e a verdade, conquistando o nosso aprimoramento intelecto-moral. É um dever nosso, dever de cada um de nós. A gente está convidando sempre vocês, eu acredito que o Carlos aqui convida vocês toda hora para vir estudar. Às vezes a gente é até chato, vamos estudar, para esse cara só pensa em estudar. Mas a gente precisa disso, é o momento nosso. Se a gente está aqui, se a gente acordou para isso, vamos buscar. Vamos deixar a novela gravando lá um dia. A gente não perde, eu vejo a novela uma vez por semana, uma vez por mês, lá e eu entendo. Até sei, esses dias eu até previ que a mulher estavam viajando lá na novela das 7, eu falei, vamos se machucar. Se machucar. Então eu nem tinha visto o capítulo ainda, então eu estou fazendo previsão, dá para eu escrever na pedra, Então a gente não vai perder a novela, Vamos vir estudar, é um dia só. Vamos caprichar nesse aprimoramento aí. A gente está assinando essa chance agora, e podemos vir aqui estudar.
Então, na obra Evangelho segundo o Espiritismo, lá de 1861, no capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade nos incita: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento, instruí-vos, eis o segundo. Então a gente tem que fazer isso, né? Tolerância para com todos, né? Apesar da gente ter essa insistência para o estudo, né? A gente também é tolerante e sabe que cada um vem no momento certo, né? Então a gente sabe que aqueles também, tem aqueles que estão chegando e que ainda tem que esperar um pouco, ainda tem que se adaptar com a casa, né? E isso a gente também sabe, apesar de a gente estar sempre convidando, a gente não vai ficar chateado, né? Se hoje a pessoa não aceita vir ao estudo, né? Tá bom ainda na palestra e no passe, né? Mas daqui a pouco aceita. Que a gente não vai ficar, mas eu não aceitei aquela vez que o Hélio e o Carlos fizeram o convite, agora eu não vou porque eu tenho o meu orgulho, né? Não, podem vir que a gente não vai nem lembrar disso, né? Vamos vir e vamos estudar, né? Então, para concluir, a gente coloca a seguinte passagem, o seguinte parágrafo, né? O Espiritismo não admite a confiança cega, quer ser claro em tudo, quer que compreendam tudo e que se deem conta de tudo. Então não existe milagres, né? Até eu fiz uma palestra essa semana, quarta-feira, lá em Paranaguá, dos 38 milagres de Jesus, e está no meu blog, né? Então é só procurar lá o Wellington de Paranaguá, lá no Google, lá que vocês vão achar meu blog lá e está lá essa palestra. E a gente não tem que se acreditar em tudo, né? Então a gente tem que ir buscar, essa confiança cega não existe. Então quando recomendamos estudo e meditação, pedimos o concurso do raciocínio. Então vamos raciocinar, não é só vir aqui estudar também, vamos raciocinar. Por que é isso, Carlos? Vamos empurrinhar o Carlos aqui. O Carlos está coordenando, vamos perguntar, né? Eu sei que o pessoal pergunta para mim lá também. E a gente é bom que quem mais aprende é a gente, né, Cláudio? E olha lá, né? Então pedimos o concurso do raciocínio, o que prova que a ciência espírita não teme o exame, desde que antes de crer sentimos a necessidade de compreender. Então a gente tem que compreender. Já não basta só para a gente crer. É claro que a gente tem que ter a nossa fé, mas é a fé raciocinada, é a fé que nos mantém firmes, né? Não serve mais para a gente vencer palanque no banhado. Vamos escorar esses palanques, e só com conhecimento, não tem outra forma, né? Isso aqui quem está falando não sou eu não, né? Esse rapaz aqui, Allan Kardec, ele diz isso lá na Revista Espírita em 1861, no discurso de abertura dos estudos em 5 de abril de 1861. Então a gente tem toda essa gama de material, livros, mais de 420 livros de Chico para a gente estudar. Obras básicas, Leon Denis, Azakov. Essa encarnação a gente não vai conseguir ler tudo isso. Então vamos começar. Vamos começar que na outra a gente já tem alguns livros na bagagem. Vamos começar a estudar, vamos começar a ler, né, e buscar essa confiança que não pode ser cega, como diz Kardec. A gente tem que começar essa busca, porque daí a gente vai começar a trilhar o caminho do bem de uma forma mais concreta, mais firme, sem os desleixos que a gente teve até agora. Ok? Isso tudo está lá, né? Tem lá o meu blog lá embaixo, né? Então, aqueles que tiverem interesse, a gente faz a propaganda, né? Na realidade é a propaganda do Espiritismo. Essa é só como é que é? O objetivo é só esse. E tudo isso que a gente falou aqui está nisso aqui. E agora a gente já tem toda uma bagagem para dizer por que o mundo não acaba em 2012. Qual que é o teu blog? O Consolador Prometido? Não, o blog meu está dentro do branquinho lá. Você não enxerga lá o óculos, cara. Então, pessoal, a mensagem é essa. A oração minha, né? Isso. A gente vai fazer uma oração para a gente encerrar essa mensagem. E seguimos em paz para nossos lares e por em paz. Pai nosso, que estais no céu, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o Teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura, amor. Venha ao nosso coração o Teu reino de bondade, de paz, de claridade, na estrada da redenção. Cumpra-se o Teu mandamento, que não vacila, não erra, nos céus como em toda a terra, de luta, de sofrimento. Livra-nos de todo mal, mas dai-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho, do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos dos passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também
os sentimentos cristãos, a amar os nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, nesse mundo de desterro, distantes da vossa luz. E que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Muito obrigado.